Vamos agora começar o nosso segundo painel, ESG na prática, na área da saúde. Então, o nosso objetivo agora é conhecer detalhes de alguns casos de sucesso de iniciativas ESG na área da saúde e entender como isso funciona na prática, na vida real das organizações. Vamos conversar sobre as oportunidades e os desafios enfrentados pelas instituições que efetivamente incorporam esses princípios nas suas operações diárias. Nós acreditamos que esse painel trará insights valiosos sobre como as instituições podem abordar, em especial, a dimensão ambiental desses princípios e, com isso, impulsionar a inovação, promover a sustentabilidade e demonstrar um compromisso com a responsabilidade corporativa. Para isso, então, eu chamo ao palco a Priscila Surita, superintendente ESG no Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigada. A Cristina Murashiko, espero que eu tenha pronunciado corretamente, diretora da Operação Sorriso, senão você me corrige depois, tá certo? A Vânia Bezerra, diretora de Compromisso Social do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, Vânia. E o Leonardo Vedolin, diretor médico da DASA. Obrigada. Muito obrigada pela presença, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já vou aproveitar que a Priscila está aqui do lado, já vou começar com uma pergunta para você. Eu queria saber como os hospitais estão utilizando inovações tecnológicas para impulsionar as suas iniciativas de sustentabilidade e reduzir seu impacto ambiental. Acho que você pode começar assim pelo caso particular do Einstein, né, e falar de uma forma mais geral depois. Bom, os sistemas de saúde, a gente tem uma questão com geração de resíduos, né? Então, assim, geração de resíduos é uma questão, a gente temos todos os compromissos ambientais, mas geração de resíduos é um ponto. E aí, um case prático, né, que a gente alia inovação e tecnologia, há uns 3 anos, a gente começou a entender, nossa, a quantidade de resíduo têxtil era em média 8 toneladas, né? Se a gente for ver o 2023, 12 toneladas, e aí eu tô falando de enxoval, uniforme, e que de fato eles eram descartados, né? E a gente fez um alinhamento com inovação e quando a gente começa a discutir, a gente coloca as pessoas para falar, olha, esse é um problema, como que a gente pode fazer, o que a gente pode, né, modificar. E aí a gente conseguiu fazer dessa questão, desse resíduo têxtil, fazer todo um processo, né, de esterilização deles, aqueles que eram possíveis, né, os não infectantes. E aí a gente faz uma questão de economia circular. Eles viram matéria-prima para a gente conseguir fazer confecção de bags. E quem faz é uma ONG de mulheres também em situação de vulnerabilidade. Então a gente associa, né, todo esse ciclo com essa questão de resíduos e diminui esse impacto ambiental. Em 2023 a gente deixou de destinar esses 12 toneladas de resíduo têxtil para aterros sanitários, por exemplo, né? Então esse é um ponto interessante. Quando a gente fala, né, do aspecto da tecnologia também, eu posso trazer aqui um case prático quando a gente fala de um projeto que a gente conduz, um teleame, que é o teleatendimento na região norte e centro-oeste do país, que desde 2020 até agora nós já fizemos mais de 180 mil atendimentos a especialistas, né? São 352 pontos de unidade básicas de saúde com a tecnologia, que essa pessoa, que a gente fala de quem está na região norte, por exemplo, região amazônica, levaria até 17 a 24 horas de barco para chegar no atendimento ao especialista. Então, o que a gente possibilita nesse ponto de unidade básica, ela não ter esse deslocamento, né? Então, a gente entende que isso contribui também para uma redução. A gente tem agora começado a pesquisar um pouco mais isso, né? O quanto isso, de fato, diminui essa emissão a partir do momento desse projeto. E a gente entende que esse movimento também possibilita uma troca de conhecimento com aquele profissional médico da UBS que está lá no local, com o especialista que está aqui com a gente no Einstein, fazendo essa troca de informação, possibilitando esse atendimento. Então, acho que esses são 2 cases práticos, assim, que eu posso compartilhar aqui. Ótimo, muito bom. Obrigada. Vânia,
Como as parcerias colaborativas entre os hospitais e as empresas podem ajudar a promover a sustentabilidade na cadeia de suprimentos e operações? Se você puder comentar algum caso prático, acho bacana. Claro, posso sim. Cris, bom demais te rever. A gente vê uma pandemia tão problemática, né? Sim, sim. Acho que assim, né? Eu estou aqui com a Pri, né? Com quem eu tenho muito contato, com a Cris também. Nós somos seres incompletos. E quando a gente discute ESG, a gente não pode tomar decisões de salvar o mundo, cada um no seu barquinho. Eu acho que isso tem que estar muito claro para a gente, né? E cada vez mais as instituições têm buscado fazer conexões improváveis, que é trazer vários mercados em prol de uma causa. Trazendo um cenário aqui da pandemia, que vai além dessa discussão de suprimentos, né? Nós, no Sírio-Libanês, o Einstein também, a gente liderou um programa que chama Todos pela Saúde, que foi o programa junto com o Banco Itaú. Eu nunca imaginei que um banco, né, ia reunir 2 grandes hospitais no país, sanitaristas que jamais sentariam na mesma mesa que um banco para discutir questões de saúde. Porque o que nos trouxe até aqui não é o que vai levar. E sozinho, sem entender o papel da nossa cooperação e de toda a cadeia de valor, vai ser muito difícil a gente discutir ESG. Meu par está aqui, que é o Anderson Cremasco, que cuida da área especificamente, e eu estou citando ele porque eu estou com medo dele ir embora antes de eu terminar. Então, só para garantir que ele não vai. O Vitor também, que trabalha na área. E um dos exemplos tem relação com como a gente diminui a geração, por exemplo, de resíduos. A gente tem um produto, né, como um TNT, um tecido não tecido dentro do hospital, que antes esse produto ia para descarte. E principalmente na pandemia, a gente usou esse material que era antes, né, dos produtos serem esterilizados para o centro cirúrgico. E a gente entendeu que como um TNT, ele daria para virar um produto social. Então, a partir dessa relação com o fornecedor, a gente conectou o fornecedor deste material para que esse material viesse dentro de um determinado formato. Nós falamos com as costureiras do bairro, da região da Bela Vista. Nós usamos designer de moda para desenhar bolsas e nécessaire. E nós transformamos esse material em um produto que hoje vai para a internação do hospital e a gente vende, né, para o nosso próprio uso como um produto social. Então, você pega toda uma discussão e ainda, além disso, a gente tem um programa no hospital de pessoas com doenças graves e severas, que são colaboradores, PCDs da organização, que separam todo este material. Então, entende? Você tem toda uma cadeia, né, de produção, envolve desde da minha equipe de suprimentos até uma costureira lá na ponta. E o meu paciente, que é um paciente de um perfil premium, que recebe este material com uma roupagem de produto social. Então, você usa um recurso que tem baixo custo, né, Vitor? Mas você impacta toda uma cadeia, né, de suprimentos. Além de redução de uso de carros para despachar os nossos exames para os pacientes, né? Porque ainda existe uma boa população que quer o seu exame impresso, né? Então, tem todo... Como é que a gente faz para mitigar todos esses danos, né? Porque a saúde tem um diferencial, porque além da gente gerar muitos resíduos e muitos impactos, a gente também recebe todo o impacto, né? Só o aquecimento global, o quanto ele impacta dentro das nossas organizações, é muito grande. Com certeza. Para o Vedolinho agora, pode passar o microfone. Vedolinho, eu queria saber quais são os principais fatores que os líderes devem considerar ao decidir investir em iniciativas de sustentabilidade, especialmente um setor tão complexo quanto o da saúde, né? Obrigado pela pergunta, Cris. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Eu acho que a gente comentou algumas coisas já no painel anterior. Eu acho que o primeiro deles, sem dúvida alguma, é o propósito da instituição. Definir claramente por que a instituição existe, por que ela faz o que ela faz. Senão, como o Evandro falou, isso vira mais uma coisa para ser feita, assim como buscar rentabilidade, melhorar a experiência dos colaboradores ou dos seus clientes. Então, tem que estar ligado ao propósito. Segundo é definir um plano estratégico para que essas agendas avancem. Senão, vira mais um relatório que tem que ser colocado para o investidor, eventualmente
se apropriar e olhar aquela organização de uma forma diferente. No nosso caso específico da DASA, eu acho que o que tangibiliza isso, né, olhando para trás, foi uma decisão genuína de mudar a estratégia da companhia há 5 anos atrás e deixar de ser apenas uma empresa que olha o diagnóstico como grande alavanca propulsora da estratégia da companhia e virar uma rede integrada com o objetivo fim de deixar o sistema mais sustentável. Então, se a estratégia muda nesse patamar, eu acho que a gente tangibiliza, e obviamente esse não é o único exemplo, existem outros que a gente já viu aqui e certamente vai acompanhar nos próximos minutos, de uma empresa e de um setor que precisa de uma solução sustentável. Então, eu acho que é por aí que as empresas deveriam se posicionar. Quer dizer, o propósito, a estratégia e seguir a estratégia como se isso fosse algo endereçável e não simplesmente criar indicadores para relatório. Eu acho que esse é o ponto principal na minha visão. E o que você percebe de dificuldade ou de coisas que não estão adequadas e que as empresas ainda cometem quando tentam adotar alguma estratégia de sustentabilidade? Eu acho que a gente já falou algumas coisas aqui. A primeira delas é investimento. Não é algo que exista de uma forma clara para que as companhias possam investir, assim que fazem investimento em CAPEX para expansão, novos equipamentos e melhoria de condições para os seus colaboradores. Exige um financiamento e o setor demanda isso de uma forma muito aguda. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, uma questão cultural, né? Não é trivial para uma empresa, por exemplo, a gente passou por isso na companhia, de querer fazer um programa para acolher trans. Culturalmente, né, não são todos os povos que estão preparados para isso, né? E levar essa agenda para frente exige uma mudança cultural de todos. Do Conselho de Administração, da sua diretoria executiva e dos seus colaboradores. E a terceira, da minha visão, é a educação, né? Não é simplesmente colocar um objetivo estratégico, seguir ele em fóruns trimestrais. Aquela empresa, aqueles colaboradores, a sociedade está em volta dela, precisa entender que isso é fundamental. Senão, de novo, a gente fica apenas em palavras, em métricas, em relatórios. Eu acho que é por aí que eu enxergo os desafios maiores, né? Muito bom. Vou passar para a Cristina agora. Como as empresas vêm buscando parcerias colaborativas com ONGs em projetos de impacto no campo social e ambiental? Aqui eu acho que você pode aproveitar a oportunidade para falar da parceria da Operação Sorriso com a Johnson's, né? E falar um pouco sobre essa linha de cuidado que foi pensada para o SUS, inclusive. Legal, muito obrigada pela oportunidade, boa tarde a todos e a todas. Fabrício, mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. E eu quero começar essa história, justamente, vou contar uma história. Eu acho que isso reflete um pouco, responde a sua pergunta, espero. E essa história começa há um ano, em janeiro de 2023, a Operação Sorriso é uma organização sem fins lucrativos que atua no Brasil há 27 anos. Nós oferecemos cirurgias e atendimento multidisciplinar gratuito para pessoas com fenda no lábio ou no palato, a fissura lábio-palatina. Já atuamos há bastante tempo, já fizemos muitas cirurgias, trabalhamos em 12 estados, enfim, um monte de cidades. E em janeiro do ano passado, nós estávamos realizando um dos nossos programas cirúrgicos na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando o Fabrício veio junto com outro colaborador da Johnson como voluntário no programa cirúrgico. Nós recebemos voluntários de parceiros de empresas que nos ajudam a realizar esse trabalho. E a Johnson é uma parceira histórica da Operação Sorriso no Brasil e fora do Brasil. Nós recebemos a doação de todas as suturas para a realização das cirurgias. Então, naquele momento, Fabrício apareceu, fez parte de um momento ali de triagem das famílias. Nós tivemos daquela vez 180 famílias que passaram pela triagem, pelas 7 especialidades que a fissura demanda. Fabrício participou e nós combinamos de nos encontrar de volta em São Paulo, pensando o que mais como é que a gente poderia avançar nessa parceria que já é histórica, né? Uma parceria de mais de 40 anos no mundo todo.
Quando eu tive uma reunião com o Fabrício, com a Fernanda, aqui em São Paulo, na sede, com o presidente do conselho, e a pergunta era como a gente pode avançar, como a gente pode sair desse lugar, né, de oferecer esse atendimento multidisciplinar para as pessoas nos programas cirúrgicos, para realmente atacar a questão mais fundamental. Qual é a questão mais fundamental? E isso nos levou a uma reflexão e a estudando a realidade, né, nos debruçando sobre a realidade do país, entender que a grande questão é que o Brasil, não sabe da existência das pessoas com fissura lábio-palatina. Nós não temos no nosso sistema público de saúde nenhuma estatística concreta. Esse paciente não existe no sistema. Esse paciente não é registrado compulsoriamente quando ele nasce com essa condição. E nós temos apenas uma estimativa, que é uma estimativa da OMS, que diz que no Brasil nós temos de 1 a cada 600 nascidos vivos nasce com um tipo de fissura, o que nos leva a uma população hoje no Brasil de 360 mil pessoas nessa condição. Quantas receberam cirurgia ou algum tipo de atendimento? No máximo 30% desses 360 mil. E desses 360 mil, quantos receberam a cirurgia no momento certo? A cirurgia certa no momento certo? 14%. Então, a gente tem um número... quando a gente olha para esse número, a gente pensa... Como eu, como organização social, vou dar conta de 360 mil pessoas? Não dou conta. Como nós, indústria, parceiros, empresas e outras organizações da mesma área, podemos dar conta de uma situação que além desses 360 mil, nascem 4 mil a cada ano. Então, a gente tem um número gigantesco de pessoas que estão fora do sistema. Como é que a gente trabalha para incluir essas pessoas dentro do sistema? E foi a partir dessa discussão que a gente se uniu ao ICOS, né, a convite também da Johnson, o ICOS, que é o Instituto Coalizão pela Saúde. Eu sei que todos aqui conhecem muito bem, mas a partir desse momento nós criamos nós fizemos um projeto, foram 3 workshops, reunindo profissionais da área da fissura lábio-palatina, profissionais médicos, cirurgiões, indústria, o sistema de saúde, ou seja, representantes de municípios, Estado, governo federal, pacientes e familiares de pacientes. Então, ao longo desses 3 workshops, nós trabalhamos com a metodologia de Design Thinking, com o apoio de colaboradores da Johnson como voluntários, para elaborar uma proposta, uma nota técnica que pudesse contribuir com o Ministério da Saúde para indicar como se daria um atendimento completo, multidisciplinar, transdisciplinar, para cirúrgico e não cirúrgico para o paciente de fissura lábio-palatina no país. E isso gerou esse documento que foi lançado há 15 dias, lá em Brasília. Esse documento vem sendo apresentado para o Ministério da Saúde, para representantes do Ministério da Saúde, para outros parceiros possíveis. Eu acabo de voltar agora de um programa cirúrgico em Porto Velho, em que a gente está tentando implementar essa proposta, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, junto com a Secretaria Municipal de Saúde em Porto Velho, de forma a gente trazer um exemplo de como poderia funcionar um sistema que acolhesse em todos os seus entes, né, em todos os seus aspectos, a esse paciente para levá-lo à sua reabilitação completa, impactando, na verdade, na produtividade, impactando na autoestima, obviamente, desse paciente, na inclusão desse paciente, beneficiando sua família e, é claro, as comunidades nas quais esse paciente está inserido. Muito bom, ótimo.
Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre me parece que há diversos projetos em curso no Einstein que levarão à redução de 50% das emissões até 2030 e neutralização total da emissão de carbono em 2050 entre outros projetos aí ambiciosos, né? Eu queria que você falasse o que é preciso acontecer, né? Quais são os ingredientes, os passos necessários para que uma instituição se comprometa com objetivos ambiciosos. A gente tem o compromisso, né, já assumido. Nós somos signatários do Pacto Global desde 2010 e que a gente faz a nossa publicação, né, das emissões de gases no relatório público desde 2011. Então, é uma jornada, né, à medida que a instituição ela cresce, a gente também aumenta, né, essas emissões. Então, como a gente pode fazer para mitigar? Então, existe uma área dedicada de eficiência energética que sempre tem buscado as melhores referências para a gente conseguir fazer esse plano, e a gente tem, né, a ambição de chegar em 50% em 2028. Então, tem todo um trabalho, né, olhando para projetos de geração de energia eólica, olhando para a questão de hidrogênio verde. Então, alguns projetos que demandam tecnologia e muito estudo, né, uma área muito técnico também esse movimento, mas esse é um processo que a gente tem explorado cada vez mais. Então, o fato é, né, que a gente sabe que essa contribuição, o que o segmento de saúde ele gera de emissões, ele é um valor expressivo, né, e é importante a gente fazer essa onda cada vez mais. O que também eu acho que vale aqui pontuar e conecta um pouco com a sua questão da cadeia de fornecedores. A gente tem hoje, né, o Fabrício bem comentou no início, a parceria com a formação do MilDevs, mas a gente também tem um olhar específico para os nossos mais de 3 mil fornecedores, e desde 2021 a gente conduz um índice de desempenho e alinhamento dos nossos parceiros. E ele olha para 4 dimensões. Então, para a dimensão de qualidade do produto ou serviço, comercial, olha para a questão de sustentabilidade e olha para a questão de compliance, políticas e compliance. Quando a gente olha de sustentabilidade, então tem uma pontuação, né? A gente acaba fazendo uma premiação para esse fornecedor, dependendo da pontuação que ele está ali. E dentro do recorte de sustentabilidade, no ano passado, a gente conduziu um projeto junto com a Schneider para fazer um screening do escopo 3, que são as emissões dos nossos fornecedores. Então, esse processo foi concluído, a gente fez um screening, a gente olhou que dentro das nossas emissões, 86% está na cadeia de fornecedores. Então, quando a gente olha para o escopo 1 e o escopo 2, a gente já tem todo um trabalho, mas tem ali um olhar específico para os fornecedores que esse ano a gente vai desdobrar, então, fazendo agora um monitoramento. Então, a gente vai olhar qual que é a maturidade do nosso fornecedor, ele entende, ele publica, a gente vai fazer uma capacitação com esse fornecedor também, para que num próximo momento a gente faça um engajamento, para que depois a gente cobre metas dele e coloque também no nosso índice de avaliação. De certa forma, isso também gera essa onda, impulsiona essa onda, né? Então, a gente acaba olhando por diferentes aspectos, né, para a gente conseguir, de fato, chegar nesse nosso compromisso e conseguir, de fato, neutralizar em 2050. Tá ótimo. Vânia, deixa eu passar aqui para ela. Vânia, você me corrige se eu estiver errada, Sim. Mas eu acho que o Círio foi a primeira instituição de saúde carbono neutro do Brasil, não é isso? Exatamente. Então, me fala como é que se constrói o caminho para chegar a resultados assim tão importantes, e queria que você detalhasse um pouco as ações mais relevantes do hospital nessa Perfeito. seara ESG. Boa. Acho que eu vou usar o meu amigo aqui como exemplo, né? Tem uma discussão importante que está na governança das organizações, né? O quanto está no mapa estratégico da organização, o quanto de fato a gente entende qual é a responsabilidade que as organizações têm sobre este processo. Acho que o primeiro passo, uma das decisões do Hospital Sírio-Libanês foi colocar no seu mapa estratégico o ESG dentro de todos os nossos processos e ações. Então, antes de chegar neste resultado, né, porque é o resultado do trabalho de várias pessoas, qual é o modelo de governança, o quanto isso estava desde a presidente da Sociedade Brasileira de Senhoras, o quanto nós implantamos políticas dentro da organização
e desenvolvemos toda uma comunicação para envolver os nossos colaboradores neste letramento. Porque a gente tem falado muito, né, na capacitação, a gente discutiu um pouquinho antes até com a Pri, que não dá mais nem para a gente falar sobre letramento, a gente tem que falar sobre fluência e ESG, está muito distante da operação da organização. Porque quando sai uma matéria sobre essa, né, de ser a primeira instituição carbono, não adianta estar na primeira página do jornal com um washing da vida, quando o nosso colaborador que está na ponta dessa operação não se sente representado pelo aquilo que a organização tem feito. Então, uma das decisões que a gente tomou dentro da organização com o ESG é usar os representantes da área, né? A gente tem todo um time, e eu estou olhando para cá porque o Vitor está aqui, que é o gestor dessa área, quem são os nossos promotores verdes dentro da organização? Vai desde o nosso CEO, né, o Nigro, que agradece, obviamente, o convite. Eu estou aqui também representar o que ele tomou a decisão de ir trabalhar de bicicleta, até a minha decisão como gestora da área de não ter carro, porque a minha decisão também é um ato político e as pessoas fazem rapport. Eu também tomei essa decisão. A gente está numa discussão, eu falo muito, a gente sai, discute todo mundo sobre SG, depois sai cada um individualmente no seu carro. Né? E a história do que o exemplo arrasta, que o Vitor trouxe no começo aqui da discussão, né? O quanto as nossas lideranças estão, de fato, fazendo essa discussão, comprando essas brigas, né? Quando a gente tomou essa decisão, a nossa gestora da área, que é a Giselma, que está muito presente nos hospitais verdes e saudáveis, que quem não conhece vale a pena discutir, a gente fez um investimento de mandar ela para Londres para entender o que isso significava. Né? Então, tem todo um investimento e aculturamento da organização para que a gente chegasse nesse resultado, para que a gente chegasse no resultado de um ranking Merco como uma das principais instituições de ESG, uma das principais instituições que discute o seu compliance, né? Estão compliance também está no ranking da Merco. Então, ser uma instituição, a primeira instituição verde, que já não é, né, tão inédito, porque várias instituições foram, tem muita relação também com o quanto instituições como as nossas, né, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o AC Camargo, estão na vanguarda dessas discussões. Depois da gente vieram várias outras organizações, porque o nosso papel, né, e o papel das pessoas que estão aqui é codar o futuro da saúde. E quem está com a gente na sala quando a gente vai discutir o futuro e codar o futuro da saúde, né? Só uma observação, aqui, por exemplo, não tem uma pessoa negra, né? 68% da nossa população é negra e não tem nesta sala nenhuma pessoa negra. A gente está discutindo sobre proporcionalidade também dos sistemas de saúde, né? Certo. Vedoni, é interessante essa fala da Vânia, porque ela conversa com uma coisa que eu queria perguntar para você, que é a questão da educação e conscientização dos stakeholders internos e externos, né? Esse letramento. Como fazer isso? Quais são os desafios? Bom, eu também não tenho carro, tá? Eu amo metrô. Opa! Que bom! Daqui a pouco seremos maioria. E eu acho que esse é um ponto muito relevante, assim, né? A gente falou muita coisa sobre ambição ambiental aqui, né, nesse fórum. Falamos bastante também sobre social. Eu acho que vários exemplos extraordinários que eu ouvi aqui. Mas tem esse lado da governança. Eu vou tentar puxar educação e governança, porque eu acho que isso é muito relevante, né? Eu vou dar alguns números que para mim são espantosos, né? Um em cada 5 das americanos, né? Um em cada 5 pessoas que entram num hospital saem com um evento adverso realizado dentro do hospital. Dados americanos. 1 em cada 4 dólares gastos nos Estados Unidos é desperdício. Então, se a gente vai falar em sustentabilidade do mundo, a gente vai falar de várias coisas que a gente viu aqui belíssimas, né? A Patrícia foi brilhante na apresentação dela. E se a gente vai descer um degrau e falar do setor, né? Uma visão mais setorial, né? Se 1 em cada 4 pessoas que entram sem alguma coisa recebem um evento adverso, passam por um evento adverso dentro de uma instituição, e 1 em cada 4 dólares é desperdício, tem alguma coisa errada com o que a gente está fazendo no setor, né? E aí a solução parte pela educação. Ela não é totalmente educação, não será só ela, mas parte da solução é a educação. E como é que eu enxergo isso? É o que a gente tem feito na DASA, né? A DASA nós somos uma instituição com 22 mil médicos, 50 mil colaboradores.
se 1 em cada 4 eventos adversos que acontecem numa instituição são causados por um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira ou um médico, e muitos desses são por eventos disruptivos, ou porque a pessoa está cansada, ou porque ela não foi treinada, ou porque a medicação não estava disponível, ou porque ela não percebeu aquele desfecho. Eu acho que a premissa mínima é que exista algo tipo um código de conduta para os colaboradores e para os profissionais, para que a política para eles esteja clara. O que será feito no caso de um evento disruptivo, qual é o processo subsequente educacional para que isso não aconteça e como é que a organização evolui através de maneira contínua. Então, para mim, esse lado G do ESG, ele tem, pelo menos na visão setorial, ele tem sido, no meu ponto de vista, pouco explorado, né? A gente deveria falar mais sobre isso. O que a gente vai fazer com um médico que é responsável por 25% da receita no hospital e tem um comportamento disruptivo e gera desperdício? A gente mantém ele na instituição ou a gente vai romper o contrato com ele? O que a gente vai fazer com um profissional que usa um equipamento que não era necessário, mas aumentou a rentabilidade do hospital? A gente vai permitir que ele fique, porque eu vou ter um resultado financeiro melhor, ou vou seguir um código de conduta e vou encerrar o contrato com ele, porque isso não é sustentável para o setor? Então, acho que essas perguntas a gente tem que começar a fazer e debater com mais profundidade, porque o setor ele precisa começar a falar sobre isso, né? Ele precisa começar a falar, senão a gente pode evoluir muito em ambição ambiental, muito em ambição social, mas se a governança não suportar isso, a gente provavelmente não vai chegar muito longe que a gente está hoje, na minha visão. O que você percebe como tendência, né? Qual é o futuro da sustentabilidade na saúde? Existe futuro para a sustentabilidade? Espero que sim. Esperamos todos, né? Espero que sim. A Patrícia tem em 2 anos, eu acho que é um pouco mais, do ponto de vista setorial, né? Acho que é um pouco mais. Sem dúvida tem. Eu acho que sempre que há um desafio e há ruptura e há intensificação de crise, isso é sistêmico, né? A gente tem uma operação que é capilar, está presente em vários pontos do Brasil. O que a gente escuta das operações é muito parecido com o que a gente sente aqui em São Paulo, né? Um setor cansado, um setor com dificuldade de financiamento, um setor com profissionais muito sobrecarregados, com profissionais médicos insatisfeitos, com a fonte pagadora pressionada, o prestador insatisfeito também. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que a saída não vai ser muito diferente do que eu acreditava 4, 5 anos atrás, que é usar mais dados, usar mais tecnologia, alinhar incentivo e fazer com que o sistema tenha mais confiança, né? Eu acho que é por aí que a gente deve evoluir com mais sustentabilidade, né? E aí a presença da indústria eu acho que é fundamental, né? Porque a indústria, como componente da cadeia, ela muitas vezes está distante do usuário final, né? Que é o paciente numa beira do leito ou eventualmente uma família numa atenção domiciliar, né? A indústria ela é um componente vital da cadeia, mas ela está distante. Eu acho que quanto mais rápido ela perceber isso e ficar próxima dos demais entes do setor, acho que a tendência é a gente evoluir mais rápido, né? E eventos como esse fazem isso, né? A gente aproxima e evolui. Muito bom. Olha, já me avisaram que o tempo acabou, é uma pena, porque eu continuaria aqui nessa conversa por muito tempo. Eu agradeço imensamente a presença de todos e a todos os painelistas que vieram aqui, cederam tempo e insights valiosos para a gente. E eu acho que nós tivemos aqui uma oportunidade incrível de construção de diálogo mesmo, né, e de aprendizado. Agradeço demais, sigamos aí nessa caminhada, porque a saúde de todos nós depende da saúde do planeta. O que eu queria trazer para vocês é que eu saio absolutamente empolgado com essas últimas 1h30 de discussão. Eu acho que os exemplos que a gente vê, né, de diversas instituições, né, Sírio, Einstein, DASA e tantas outras, nos mostram que já tem muita coisa acontecendo no setor e que a gente precisa, sem dúvida alguma, seguir com mais ambição, com mais colaboração, porque, como muito bem colocou a Patrícia Ellen, a gente tem pressa. 2 anos, talvez, é o que nos separa de realmente mudar essa trajetória, talvez não tanto para a gente, mas certamente para os nossos filhos, e acho que a gente precisa trabalhar por esse legado. Então, muito obrigado pela presença de todos e
vamos juntos nessa jornada e nos falamos no coquetel.